Wertner, eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho há mais de 15 anos com o tema do desenvolvimento humano, há mais de 10 anos em projetos de saúde e qualidade de vida e nos últimos 4 anos tenho me dedicado à saúde integrativa. Hoje o tema da nossa aula é insatisfação na vida, como lidar? Bom, já dizia a frase, né? Os insatisfeitos que se mudem. Mas e quando você não consegue mudar? Quando você não consegue sair de determinada situação e fica preso numa sensação de insatisfação. Para começar a falar sobre esse tema, primeiro a gente precisa entender o que é a insatisfação. Normalmente ela surge em momentos em que a vida não está do jeito que a gente gostaria. Vem então aquela sensação de estar preso sempre no mesmo enredo de uma história que nunca muda. Também pode vir o sentimento de impotência e de que não há nada a fazer. E mesmo que essa seja uma insatisfação interna, ela pode estar muito ligada a coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sobre as quais a gente tem pouco ou nenhum controle. Um exemplo claro disso é o que acontece com muita gente. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma insatisfação interna com ela mesma, isso pode estar associado ao estilo de vida que ela leva e que no momento pode ser muito difícil de mudar. Bom, o fato é que a insatisfação, ela drena a nossa energia. Se levada por muito tempo, ela pode minguar o nosso ânimo e também afetar o nosso senso de esperança, além da nossa motivação e da energia em fazer as coisas todos os dias. E normalmente há sempre duas reações mais comuns diante da insatisfação. A primeira é você se deixar levar pelo desânimo, cair no marasmo, num conformismo, né? Onde a vida vai lentamente se apagando porque você abraçou a insatisfação como convidada junto com a sua caminhada de vida. Bom, a segunda situação que pode ocorrer é a revolta. A pessoa viveu uma vida amarga e ressentida porque ela está permanentemente insatisfeita, não consegue mudar aquilo, e ela tem realmente uma mágoa, né, de não ter conseguido viver uma vida repleta de desejos não atendidos, né? É uma vida em que ela pensa como seria melhor se aquela vida fosse outra. Bom, mas tem algo que ninguém te conta sobre a insatisfação, mas que é central para você entender melhor esse tema e desmistificar o que é a insatisfação e como ela age na sua vida. E essa primeira coisa que a gente precisa entender é que a insatisfação é um lugar de imobilidade, um lugar onde você se vê preso a princípio, como eu já falei, sem conseguir sair. Porque afinal, se você conseguisse sair dali facilmente, provavelmente você já teria feito isso, não é mesmo? Para sair desse estado de insatisfação, é preciso que você conheça a chave certa. E a chave certa para lidar com esse lugar de imobilidade e pouco movimento é o próprio movimento. Mas qualquer movimento? Você está falando de movimentar meu corpo? Como é que é isso? Não, não é qualquer movimento. E é o uso sábio desse recurso, né? O movimento é uma lei universal ou uma lei da criação. E aprender a usar o movimento ao seu favor, ou seja, não gastar movimento onde você não está tendo frutos também, e investir movimento onde você pode investir, é uma sabedoria de vida. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula. Como eu já falei aqui, não é qualquer tipo de movimento e sair por aí colocando tudo em movimento, mas é uma espécie de movimento interno, em primeiro lugar, que vai gerar como consequência um movimento externo, né? Vai se refletir no externo, né? Bom, é uma capacidade, na verdade, uma capacidade do ser humano, muitas vezes adormecida, de gerar movimento genuíno e colocar as coisas ao seu redor em movimento, né? E aquele movimento em que as coisas começam a se destravar, né? Ou seja, é um esforço que tem um resultado na vida. E a partir do resultado harmônico das nossas ações na vida,
a gente recebe como retorno a confirmação de que a gente está no caminho certo. E é sobre esse tipo de movimento que eu estou falando e que eu vou explicar para vocês aqui. Bom, mas antes de continuar, eu vou só fazer um breve comentário. Nós já falamos sobre as duas atitudes mais comuns nas quais as pessoas recaem diante dos obstáculos, né, e da insatisfação que ela vive ali na vida, mas existe também os conselhos que a gente recebe por aí, né, diante da insatisfação, né? E um dos conselhos mais ouvidos é que basta querer. Se você quer superar determinado obstáculo, basta querer, e que se você não conseguiu, é porque provavelmente você não está se esforçando o suficiente. Por outro lado, tem aqueles que vão te aconselhar de forma lacônica, né, a se conformar e se acostumar, porque a vida é assim. Esse segundo caso é um pouco mais complicado de lidar, porque ele é muito sutil, mas ele tem a ver com promover a vida a partir do viés do sofrimento, ou seja, você vê a vida a partir do viés do sofrimento e você passar uma cor de sofrimento em tudo, né? E isso é perigoso porque é uma forma enviesada de ver a realidade, né? Não compreende nem abarca a sua complexidade, né? Então, para falar de movimento, você precisa ter uma coisa bem clara diante dos seus olhos, né? Que é não ter a imobilidade como regra e entender que o obstáculo existe, né? Também você não pode fingir que o obstáculo não está ali, né? Isso é muito nocivo, muito prejudicial e pode ser até perigoso, né? Porque você vai se arrebentar contra uma força que às vezes você não consegue contrapor, né? Mas o principal é você não se acostumar com a imobilidade, né? E não deixar ela tomar conta de todas as áreas da sua vida, onde você aos poucos se vê tentando menos, fazendo menos, sonhando menos, né? Se acinzentando, né? Perdendo ali a sua potência criativa, o seu brilho nos olhos, afinal são tantos obstáculos, né? Então é melhor eu ficar aqui no meu cantinho mesmo e fazer o pouquinho que eu consigo, né? Porque eu sei que eu não consigo mudar muita coisa, né? Eu não consigo mudar, já que eu não consigo mudar os outros, eu não consigo mudar as instituições, não consigo mudar a situação em que eu me encontro, então eu vou ficar bem aqui, né? E vou apenas, né, me divertir, ou tentar apaziguar minhas inquietações, né? Ou tentar diminuir a minha dor, o meu ressentimento, me divertir, porque eu sei que eu não posso fazer muito. E o risco disso, como eu já falei, é que você vai movendo menos, cada vez menos, tudo ao seu redor. Bom, mas se a lição mais valiosa da insatisfação é provocar movimento para sair daquele estado, né? É possível que você pense, tá, mas então, e se eu agir sobre aquilo, como é que vai ser, né? Sim, muitos estados de insatisfação, como diz a frase que eu falei lá no início, os incomodados que se mudem, é realmente o estado de inquietação necessário para que você mude aquilo especificamente e haja sobre aquilo de maneira bem objetiva. Aquilo tá te incomodando, né? Então você desperta para aquilo, aquilo te atrapalha, te incomoda cada vez mais, porque você haja sobre aquilo e supera aquilo, tá? Esse é o tipo clássico de superação da insatisfação. Mas não é desse tipo e dessa situação que eu tô falando aqui, né? Eu tô falando exatamente sobre o que eu citei lá no início, que são situações de insatisfação, onde a gente já tentou muitas vezes, onde a gente está muito tempo tentando e a gente não consegue, né? E aqui então tá o ponto alto da nossa aula, o ouro da nossa aula, que é você usar o movimento para agir naquela situação, muitas vezes não diretamente sobre aquilo, mas sobre aquilo que permite ser movimentado na sua vida, aquilo que permite o movimento, né? Aquilo que abarca a sua movimentação, né? E como é isso? Vou explicar. Você tentou, rodeou aquele tema específico da sua insatisfação, você já sabe o que causa a sua insatisfação, mas aquela questão não se move. Fundamental então se perguntar: o que mais eu posso mover ao meu redor naquele sentido? E principalmente,
tentar entender mais profundamente a causa interna da insatisfação, porque muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o externo da maneira que a gente deseja, mas eu posso obter mais satisfação movimentando uma outra coisa, tá? Que vai agir diretamente sobre o meu interno. Por exemplo, estou insatisfeito porque não tenho qualidade de vida e para ter qualidade de vida preciso mudar a coisa X. Mas estou há anos tentando mudar a coisa X não sai do lugar, então o que eu faço? Peraí, deixa eu olhar com calma para minha vida. E se eu fizer Y, né? E se eu fizer Z? E se eu movimentar A, B e C? Poxa, eu posso ter um ganho sim de qualidade de vida, mesmo que X não se mexa. Bom, vou contar um caso aqui para vocês. Uma pessoa, ela trabalhava no escritório há muitos anos com números, né? Trabalhava ali com ciências exatas e ao longo da caminhada dela, ela descobriu que, na verdade, ela queria trabalhar com pessoas. E a insatisfação dela com o trabalho dela, com o emprego, com a profissão, com a vocação dela, se tornou gigante, né? Só que essa pessoa esqueceu que ela lidava com pessoas desde a hora que ela acordava até a hora que ela saía do trabalho dela, né? Que ela estava lidando ali com pessoas o dia inteiro, mesmo que ela trabalhasse com números. E como ela não conseguia mudar a situação dela, ela resolveu olhar com mais carinho para esse fato, né? Que ela tinha uma oportunidade de trabalhar com gente, né? E mudar a vida das pessoas, né? E tocar o coração das pessoas dessa forma. E foi isso que ela fez. Ela passou a olhar com mais carinho para as pessoas com as quais ela trabalhava no dia a dia, né? Então, por mais que ela fizesse exatamente as mesmas coisas, a forma dela trabalhar mudou. Ela se tornou mais presente, mais desperta, mais consciente, né? Principalmente naquilo que ela amava e buscava, que era trabalhar com as pessoas, trabalhar com o próximo, ter um contato humano. E pasmem, essa pessoa não mudou uma vírgula na rotina externa de trabalho dela, mas aos poucos a vida dela começou a mudar. Percebem que ela não mudou nada, mas ela colocou um movimento diferente ali, um movimento interno, dentro dos limites que estavam dados, né? Ela passou a ver as coisas de forma diferente e ver onde é que ela poderia se movimentar caso X, que era no caso o emprego, não mudasse. Bom, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a perceber ela de maneira diferente. Ela fez novas amizades, novos relacionamentos, as portas para ela foram se abrindo, né? E chegou determinado momento, então, que as oportunidades ali onde ela estava se mostraram e ela pôde, então, gerenciar equipes e trabalhar com pessoas, né? Dentro da própria expertise que ela tinha. Gente, o movimento move, o movimento muda. O movimento que surge a partir de dentro, né, de uma insatisfação plenamente sentida, né, e que você entende que é importante para você, né, fazer mudanças na sua vida, com certeza você vai conseguir. E nesse sentido é importante sim você tentar e não desistir, e sim você vai conseguir algo. Mas com essa sabedoria, com esse olhar, né, de que às vezes você não vai conseguir enfrentar aquele ponto objetivamente. Mas Carol, pode ser que em muitos casos a pessoa realmente precise sair objetivamente, por exemplo, do trabalho que ela está e enfrentar aquilo sem ser, né, pelos lados. Sim, com certeza. Mas depende muito da história de vida de cada um, depende de como a pessoa lida com as coisas, né? Então isso é muito individual, né? O que é importante a gente entender nesse ponto da aula é reconhecer como agir, quando esperar e quando desistir. Desistir também é uma sabedoria, né? Assim como escolher bem onde investir o nosso movimento, escolher bem as nossas batalhas. Tá, Carol, mas como eu ajo então a partir de agora? Eu já reconheci que eu tô com uma insatisfação em determinado campo da minha vida e o que eu tenho que fazer primeiro, né? Bom, primeiro você precisa se perguntar duas coisas, que foi o que eu já falei aqui. O que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Quando a gente olha primeiro, o que não pode ser feito, né? Veja com assertividade aquilo, né? Se informe, refina a sua percepção de mundo, né? Busque respostas, busque informações, né? Vá atrás que provavelmente você vai entender o quanto vai lhe despender de movimento naquilo, né? Para que você não fique só no plano dos sonhos e muitas vezes sonhos frustrados por falta de percepção da realidade, né?
Mas em segundo lugar, então se pergunte, então o que pode ser feito, né? E especificamente, né, dados os limites que eu tenho, o que eu posso fazer para viver uma vida melhor. Vou trazer aqui para vocês a metáfora de um rio, né? O rio, ele passa por onde há fluxo, né? Apesar das barragens. Então, essa noção de movimento você pode trazer para a sua vida, né? Como se você fosse um rio. Onde é caminho, onde é fluxo, onde você sente as coisas se movimentando, né? E essas barragens você consegue contornar, né? O mais interessante, se você for observar um rio, é que se ele vai encontrando território livre para ele se movimentar, né, vai fazendo aquelas curvas, aparentemente, né, você diria, nossa, tantos obstáculos ali, né, mas esse rio que vai se ramificando e diversificando e se flexibilizando, né, às vezes ele não vai conseguir enfrentar uma barreira de frente, e é exatamente isso que acontece com o rio. Se ele tem uma barreira muito grande na frente dele, o que ele faz? Ele encontra caminho. Ele ramifica e vai indo onde tem fluxo, né? Onde tem declives, onde ele consegue passar ali entre as pedras, né? Agora, você vai falar, não, mas isso daí, do rio ficar fazendo essas curvas, esses desvios, né? Há um atraso. Bom, não sei se é coincidência ou não, mas segundo as leis da física, na maior parte dos rios, à medida que ele vai justamente fazendo curvas, principalmente quando você tem um único corpo de rio e ele vai fazendo essas curvas, ele ganha força, ele ganha intensidade, ele ganha velocidade, justamente nessa capacidade de flexibilizar. E o que é essa flexibilização, né? Encontrou uma curva, um obstáculo, um limite, opa, flexibilizei, vou indo, vou por aqui, vou encontrando caminho. No final, ele está um rio muito mais forte, com maior velocidade, né, com mais energia, do que um rio ali que ficou sempre plano ali, né? E outra coisa interessante, e se esse rio então consegue, como eu falei naquele caso da superação objetiva de frente de um obstáculo, né? Vamos supor que o rio então encontre a barreira dele e consiga transpor essa barreira. O que acontece, né? Nas leis da física, né? Acontece o quê? Uma queda d'água, né? E essa queda d'água então vem carregada de uma força tremendamente grande, né? Então essa capacidade que ele encontrou também de superar o objetivo por cima leva ele a ter um ganho de energia gigantesco, né? E se ele não conseguiu então por cima, então como é que ele ganha essa força? Pelas curvas. E gente, que mágico, à medida que ele vai ganhando força nas curvas, ele tem força para no próximo objetivo que ele encontrar de frente, ele vai conseguir superar, porque ele tem uma outra energia, ele tem uma outra intensidade, né? Aqui eu tô falando só do ponto de vista das leis da física, né? Se ele não fizesse aquela curva, ele não ia conseguir lá na frente ter força para então passar por cima da barragem, né? Veja que interessante essa metáfora, quanto ela nos ensina, né? Busque então ser um rio flexível, que vai encontrando essa inventividade, né? E não se deixa levar pelo estado de imobilidade, né? Se propõe a se colocar em movimento com o terreno que está dado ali, né? E esse pensamento muda tudo, né? Porque ele te tira desse lugar de imobilidade que a insatisfação te coloca. Ah, mas existem limites, sabe, incontáveis na vida de muitas pessoas, com certeza, né? E os limites externos a gente sabe que eles podem inviabilizar tudo, né, na vida de uma pessoa. Mas quando a gente tem terreno para caminhar, né, é importante que a gente faça esse exercício interno de encontrar esses caminhos entre as pedras, né? E não se apequenar, né? Achando que nada pode, que tudo é difícil, que as coisas não são para você. E por último, chegando aqui na nossa parte final, o mais importante para que você reconheça esse terreno que você tem à sua disposição é fazer novas perguntas, porque a partir de novas perguntas você tem então novas respostas, né? E esse papel de se perguntar já é o primeiro movimento que você tem que fazer, né? O papel de investigar, né? De perguntar por que tá assim, né? Mas eu não consigo mover porque tá tudo imóvel à minha volta. Mas por que tá assim? Por que a sua vida está assim? Por que você chegou no ponto que a sua vida está assim?
né? E muitas vezes fazendo as perguntas, você vai encontrar novas respostas e ver que, na verdade, algumas coisas não precisariam ser assim, né? E reconhecer o que disso é possível mudar e o que não é, né? Esse tipo de movimento imediatamente nos tira no papel de figurante da nossa vida e nos coloca como protagonista dessa história, protagonista de alguma coisa. Protagonista é aquele que faz, né? E você não fica ali só naquele estado receptivo, né? Se moldando de acordo com as barreiras da vida. Não, você é o protagonista e é esperado que você faça esses desenhos, né? De caminhos e de alternativas, né? Mas isso exige muita força interna e uma decisão a respeito de como você quer viver a sua vida, né? E qual é o grau de satisfação que você está disposto a ter ali, né? Frustração você vai ter, né? Mas você está disposto a conviver com aquela insatisfação ou não. E entender que você é responsável sim por criar esses caminhos, porque as barreiras muitas vezes você não vai controlar. Então, o que te resta é encontrar as alternativas, porque você muitas vezes não vai ser dono das barreiras, né? No exemplo que eu dei aqui, né? Tem muitas coisas que você não vai conseguir modificar, né? Então, o que é modificável? Então, gente, a satisfação na vida, ela tá ligada intimamente à nossa capacidade e à nossa habilidade de construir onde for possível. Onde houver espaço para isso, começando sempre a partir de nós mesmos, né? E do que chama a atenção da minha alma para agir, né? Mas para construir, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber quais são as minhas ferramentas interiores, que recursos que eu trago, o que eu preciso desenvolver e o que eu gosto efetivamente, né? Porque às vezes a insatisfação também está muito ligada a você perseguir coisas que na verdade não vão te trazer felicidade e só depois você descobre que aquilo ali não era para você. Você pode até conseguir, mas aquilo ali, sabe, não te trouxe alegria, não te levou a lugar nenhum, né? Então quando a gente vai reconhecendo, encontrando essas coisas que nos trazem satisfação, né? Alimentando elas, cultivando, às vezes são coisas pequenas, né? Já é o primeiro passo para você levar uma vida mais plena, né? Ah, mas eu estou perseguindo a barreira, nossa, aquela barreira gigante, né? Que eu, às vezes, nunca vai conseguir superar aquela barreira, né? Às vezes o seu caminho da satisfação não está nisso, mas tem outras coisas ali esperando sua energia, só aguardando a sua ação para serem colocadas em movimento. Tem um monte de gente ao seu redor precisando de você, tem um monte de coisa ao seu redor precisando da sua ação, da sua atitude, do seu posicionamento, né? E se conhecer de forma autêntica é fundamental, né? O que te traz alegria, o que conversa com a sua alma, né? Esse lugar de satisfação, né? Ele é muito individual, ele é diferente para cada um e a gente se debate tanto às vezes, né? Perseguindo objetivos dos outros, né? Bom, então se você quer se conhecer com mais profundidade, levar uma vida mais autêntica, encontrar satisfação naquilo que ressoa com o seu coração e você quer continuar o trabalho que você começou aqui nessa aula comigo, bom, eu te convido para clicar agora no link que está na descrição desse vídeo para baixar um guia para uma vida mais autêntica. É um e-book que tem exercícios práticos, insights, reflexões que vão começar a te guiar por um caminho mais autêntico, né, mais alinhado com as suas verdadeiras prioridades, né? E isso sim é o pontapé inicial que você precisa para levar uma vida mais satisfeita, com mais plenitude, mais alegria e reconhecer quais são essas barreiras que você está perseguindo, esses objetivos, né? Se eles são realmente seus, né? E se essas batalhas realmente são suas, né? E quais são as coisas então que você pode colocar a sua energia com êxito, te trazendo imediatamente mais felicidade. Um abraço e até a próxima!